Pessoal, essa peça vai ser tecida com um fio charme, mas vocês podem aí utilizar o fio Anne, o fio Cleia, o fio Charminha, todos os fios Cleia. Vocês podem utilizar o Neon, o Barroco 4, o fio Duna, o fio Prisma. O que eu tô querendo dizer é que vocês podem utilizar aí qualquer fio, já que vocês vão trabalhar por medidas, tá? Que é ir acrescentando carreiras, carreira após carreira, até atingir aí a medida necessária. E qual que é a medida necessária? É a metade do valor total de medida da maior medida entre busto e quadril. Vocês pegam aí a medida de busto e de quadril, vê qual das duas é maior, divide por 2, já que nós trabalhamos em duas metades, frente e costas, e vai tecendo em carreiras circulares, carreira após carreira, até chegar nessa medida que é a metade do valor total de medida, tá? Peguem as duas medidas, busto e quadril, vê qual das duas é maior e trabalha com essa medida que é a maior, tá? Como nós trabalhamos aqui frente e costas, então vocês têm que dividir esse total por 2. Metade vai ser jogada para frente e metade vai ser jogada para as costas. Então, vocês vão trabalhar o crochê, vão tecer a peça em carreiras circulares, carreira após carreira, tá? Até atingir esse valor, que é a metade do valor total da medida. Por isso, vocês podem trabalhar com qualquer fio desses que eu falei para vocês, tá? Nós vamos iniciar aqui com o nosso círculo mágico, mas vocês podem iniciar aí também com 5 correntinhas. Então, vamos lá. Faz a volta do fio no dedo, segura, nós ficamos com uma laçada, insere a agulha nessa laçada, pega o fio, traz, passa por dentro da laçada e já faz aqui uma correntinha, mais 2, mais 3, que vão equivaler aqui ao primeiro ponto alto. E faz mais 3 pontos altos, porque eu quero um bloquinho formado por 4 pontos altos. Feito esse bloquinho, faz 3 correntinhas e outro bloquinho formado por 4 pontos altos. E eu quero 4 bloquinhos assim, tá? Formado por 4 pontos altos e intercalado por 3 correntinhas. E fica desta forma, olha só, 4 bloquinhos formados cada um por 4 pontos altos e intercalados entre eles por 3 correntinhas. Cada espacinho aqui tem 3 correntinhas. Eu fiz 3 correntinhas, vem onde a gente iniciou a carreira, na terceira das 3 correntinhas iniciais, e fecho a carreira com um ponto baixíssimo, formando o nosso quadrado. Agora, a gente puxa esse fio, olha só, e fica desta forma. Agora, eu vou cortar essa ponta que ficou aqui, vou fazer o acabamento dela e já volto com vocês. Vamos para a próxima carreira. Sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e para cada ponto alto a seguir desse bloquinho formado por 4 pontos altos, nós vamos colocar um ponto alto também. Quer dizer, um ponto alto para cada ponto alto. Vamos fazer aqui 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos altos, faz 2 correntinhas. E aqui no cantinho formado por 3 correntinhas, faz um ponto alto, 3 correntinhas e um segundo ponto alto. Como se fosse um Vzinho aqui no cantinho, olha só. Faz 2 correntinhas. À frente, nós temos uma sequência formada por 4 pontos altos, e para cada um deles, nós vamos colocar um ponto alto. É outra sequência formada por 4 pontos altos. Feita a nossa sequência de 4 pontos altos, a gente faz 2 correntinhas e repete para esse cantinho aqui o que nós fizemos nesse cantinho de cá. Agora é repetição, tá? Para cada bloquinho que falta aqui formado por 4 pontos altos, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos para esses primeiros bloquinhos aqui, que é colocar para cada ponto alto um ponto alto também, formando uma sequência de 4 pontos altos. E quando for cantinho, a gente faz a mesma coisa que nós fizemos nesse cantinho aqui, que é colocar 2 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto e 2 correntinhas. Ficando desta forma, olha só. A gente manteve as nossas sequências de 4 pontos altos e no cantinho nós colocamos 2 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas para cada cantinho. Agora, eu venho onde eu iniciei a carreira e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. À frente é a nossa sequência de 4 pontos altos e essa sequência a gente vai manter sempre, tá? Nós vamos colocar sempre para cada ponto alto um ponto alto também. Então, vamos fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e para cada ponto alto a seguir, um ponto alto também. Feito isso, faz 2 correntinhas. À frente é o nosso cantinho e nele tem um Vzinho. E dentro desse Vzinho, nós vamos colocar 4 pontos altos
3 correntinhas e 4 pontos altos. Olha só. Feito isso, faz 2 correntinhas e vamos para nossa próxima sequência de 4 pontos altos, manter também. E aqui agora já é repetição do que nós fizemos lá na primeira sequência de 4 pontos altos. Olha só. Essa sequência aqui é igual a essa, é só repetir o que nós fizemos aqui. E para cada sequência de 4 pontos altos, é isso que a gente vai fazer, tá? O que nós fizemos nessa primeira sequência aqui, sempre colocar para cada ponto alto, um ponto alto também, mantendo e aumentando as nossas sequências formadas por 4 pontos altos. No cantinho, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, essa aqui é a sequência para essa carreira, tá? São 4 vezes, são 4 cantinhos que a gente tem que repetir elas. Nós já fizemos um cantinho juntos, falta fazer mais 3. Eu vou fazer os outros 3, sempre em repetição do que nós fizemos juntos nesse cantinho aqui, e já volto com vocês. E fica desta forma, olha só. Agora, eu fiz aqui 2 correntinhas, vem onde eu iniciei a carreira. Na terceira correntinha, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo. À frente, nós temos uma sequência de 4 pontos altos. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E no próximo, que é o terceiro, outro ponto baixíssimo. Acima desse terceiro, eu vou subir 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E vou fazer no próximo um segundo ponto alto. Faço 2 correntinhas, vou para a próxima sequência de 4 pontos altos, repetir ela. A gente sempre mantém sequências dando continuidade a elas. Feito isso, eu faço 2 correntinhas e aqui no cantinho eu faço um Vzinho como nós fizemos anteriormente. Olha aqui, ele aqui, olha essa sequência aqui. É essa carreira de Vzinho que nós estamos repetindo agora. Então, vamos fazer aqui no cantinho um Vzinho formado por um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Feito o Vzinho, faz 2 correntinhas. À frente é uma sequência de 4 pontos altos e, como sempre, a gente mantém as sequências. Coloca para cada ponto alto um ponto alto também. Feito isso, faz 2 correntinhas. Vamos para a próxima sequência, manter também. Repetir a sequência. Feita essa sequência, faz 2 correntinhas e agora é repetição, tá? Para cada sequência, a gente vai manter, sempre copiando a carreira de base, colocando para cada um dos 4 pontos altos. 4 pontos altos também. E quando for no cantinho, nós vamos fazer como nós fizemos aqui nesse cantinho. Colocar aqui 2 correntinhas, um Vzinho e 2 correntinhas. Sendo que o Vzinho é formado por um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Até chegar aqui no final, tá? Então, vamos lá. E finalizado, fica desta forma. Sempre repetindo as sequências, olha só. A gente vai crescendo as sequências. Essas aqui também já estão crescendo, nós já fizemos 2 carreiras para elas. E agora, a gente vai fechar a carreira. Nós iniciamos a carreira com 2 pontos altos. E agora, nós vamos fazer do lado de cá 2 pontos altos também. A gente dividiu aqui uma sequência. E a gente tá iniciando aqui as nossas cavas, por isso que a gente dividiu a sequência, tá? Vamos continuar, então. Agora, nós vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente está, a gente vai fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto e um segundo ponto alto. Aqui, a gente já está trabalhando o espaço das cavas. Agora, faz 2 correntinhas. À frente é uma sequência e a gente vai manter ela. Colocar para cada ponto alto, para cada um dos 4 pontos altos, um ponto alto também. Mantida a nossa sequência, faz 2 correntinhas, chegamos no canto. E o canto é sempre intercalação. Em uma carreira, a gente faz um Vzinho, na seguinte, a gente inicia uma sequência. Se na carreira anterior nós fizemos um Vzinho, nessa nós vamos iniciar 2 sequências. Como nós fizemos anteriormente, vamos colocar dentro do Vzinho 4 pontos altos, que é o início de uma sequência, 3 correntinhas e mais 4 pontos altos, que é o início de outra sequência. Olha só. Iniciamos outra sequência aqui no cantinho. Agora, faz 2 correntinhas e a frente é só manter. Sequência acima de sequência, sempre intercaladas por 2 pontos altos. E fica desta forma, olha só. Como é sempre manter sequência após sequência. E para os 3 cantinhos que faltam, 1, 2, 3, é só fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui nesse primeiro cantinho, tá? Que é criar 2 sequências, sempre intercaladas por 3 pontos altos. Então, vamos fazer aqui as 3 sequências que faltam, e quando chegar aqui nas nossas cavas,
eu volto com vocês. Finalizada mais uma carreira, sempre em repetição das carreiras anteriores, chegamos na nossa cava e nela a gente mantém também. Eu fiz 2 correntinhas, na cava são 2 pontos altos e eu mantenho também. Faço 2 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. E olha só como fica. E agora, pessoal, é repetição, tá? Disso que a gente fez aqui até agora. É a intercalação de 2 carreiras, aonde em uma a gente coloca aqui pro cantinho um Vzinho e na seguinte a gente cria 2 sequências. Então, a gente sempre intercala Vzinho, 2 sequências, Vzinho, 2 sequências. E nas laterais é sempre repetição, inclusive aqui no espaço de cavas, aonde a gente já vem repetindo, olha só. São sempre 2 pontos altos de cada lado da cava. A gente segue em repetição dessa trama de repetição até chegar na medida que a gente precisa chegar, que é metade do valor total da maior medida, como eu expliquei anteriormente para vocês, tá? E fica desta forma, olha só. Aqui eu trabalhei carreiras até atingir a medida que eu precisava atingir. E olha só o efeito das nossas repetições. Sempre uma carreira repetindo a anterior. Nessa carreira aqui, nós criamos uma sequência e demos continuidade a ela. Na carreira seguinte, nós fizemos um Vzinho. E na seguinte, criamos mais 2 sequências e demos continuidade a elas. Olha só. Na carreira seguinte, fizemos um Vzinho. E na seguinte, criamos mais 2 sequências e demos continuidade a elas. Na próxima, nós fizemos um Vzinho, na seguinte, criamos 2 sequências e demos continuidade a elas. Sempre repetição, estão vendo? Ficando desta forma. E para trabalhar aqui a medida, pessoal, eu vou deixar aqui uma sugestão de quantas carreiras vocês vão precisar fazer para cada tamanho, tá? De acordo com a tabela que eu trabalho aqui. Mas lembrando que o ideal é que cada um trabalhe de acordo com as suas medidas, tá? A gente trabalha aqui essa peça até chegar na medida que a gente precisa chegar, que é metade do valor total da maior medida. E depois de pronto essa peça, a gente faz outra peça igual. Olha só. Igualzinha. E quando a gente une essas 2 peças, a gente chega no valor total de medida. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar os ombros, tá? Então, vamos lá. Eu tô com a minha linha aqui é a minha cava, olha só. E agora, nós vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto da carreira de base, nós vamos fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. Esse lado aqui é o lado da cava, tá? E aqui é manter trama, é cópia de trama, tá? Para o próximo ponto alto, faz um ponto alto também. À frente na carreira de base são 2 correntinhas, faz também 2 correntinhas. À frente são 4 pontos altos, faz também. Para cada ponto alto, um ponto alto também. Feitos os 4 pontos altos, à frente são 2 correntinhas, faz 2 correntinhas também. E aí, é só manter, tá? Até chegar aqui no final, é cópia da trama da carreira de base, como nós já começamos a fazer aqui, tá? Então, vamos lá, vamos copiar a carreira de base até chegar aqui do outro lado. E fica desta forma, olha só, sempre repetição de sequências. Agora, laço o fio na agulha. Aqui nesse cantinho são 3 correntinhas. Na segunda correntinha, faz um ponto alto. E vira o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente está, faz um ponto baixo e 2 correntinhas. À frente é uma sequência de 4 pontos altos. No terceiro, faz um ponto alto. E no próximo, um segundo ponto alto. E agora é só copiar a carreira de base, tá? Quando for 2 correntinhas, faz 2 correntinhas. Quando for 4 pontos altos, faz 4 pontos altos. Até chegar aqui do outro lado. É cópia da carreira de base, tá? E fica desta forma. Agora, a gente vira o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente está, faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para o primeiro ponto alto. E para o próximo ponto alto, um ponto alto também. Como a gente já vem fazendo. À frente na carreira de base são 2 correntinhas, então faz também 2 correntinhas. E aqui a gente vai manter copiando a carreira de base, tá? Até chegar aqui no final. Ficando desta forma. Aqui no final, nessa última sequência de 4 pontos altos, a gente vai desmanchar 2. Vamos laçar o fio na agulha. E nesse próximo espacinho, vamos fazer um ponto alto. E vamos virar o trabalho.
Acima desse ponto alto que a gente está, a gente faz um ponto baixíssimo. No próximo, que é um ponto alto, um ponto baixíssimo. E no próximo, que é um ponto alto, um ponto baixíssimo. E no espacinho, dentro desse espacinho, outro ponto baixíssimo. Olha só. Sobe 3 correntinhas para equivaler um ponto alto. Vem nessa sequência de pontos altos à frente, pula os 2 primeiros e no terceiro faz um ponto alto. E no seguinte, um ponto alto também. E agora é cópia da carreira de base, tá? Quando for 2 correntinhas, repete, faz 2 correntinhas também. Quando for 4 pontos altos, repete, faz 4 pontos altos também, como a gente já vem fazendo. Até chegar aqui do outro lado. Como sempre, é cópia da carreira de base. E fica desta forma, olha só. Agora, nós vamos virar o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente está, faz um ponto baixo. Mais 2 correntinhas pro primeiro ponto alto. Pro próximo ponto alto da carreira de base, faz um ponto alto também. E aqui é cópia da carreira de base também, tá? Até chegar aqui do outro lado. Ficando desta forma. Aqui nesses últimos 4 pontos altos que a gente fez, desmancha 2, os 2 últimos. Laça o fio na agulha e nesse próximo espacinho faz um ponto alto. E vira o trabalho. Acima desse ponto alto que a gente fez, faz um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E dentro desse espacinho também, um ponto baixíssimo. Sobe 3 correntinhas que vão equivaler a um ponto alto. À frente é uma sequência de 4 pontos altos, pula os 2 primeiros. E no terceiro faz um ponto alto. E no seguinte, um ponto alto também. E agora é cópia da carreira de base, tá? Quando for 2 correntinhas, faz 2 correntinhas também. Quando for 4 pontos altos, faz 4 pontos altos também, como a gente já vem fazendo. Até chegar aqui do outro lado. E fica desta forma, olha só. Pessoal, para cada tamanho aqui vai ter uma quantidade de sequências, tá? Isso aqui é o ombro. Vocês vão trabalhar aí, como eu expliquei pra vocês, como nós fizemos juntos aqui. Isso aqui é o decote, tá? Então, esse processo que a gente fez juntos aqui agora é um processo de diminuição. Eu já cheguei no final do meu. E se vocês precisarem aí, vocês vão trabalhar essa diminuição aqui até chegar no tamanho de ombro que vocês precisarem chegar aí. Eu vou deixar aqui pra vocês uma quantidade de sequências aqui para cada medida, que equivale ao tamanho de ombro, tá? E aí é só seguir esse processo de diminuição de decote que nós fizemos juntos aqui agora, sempre em repetição, até chegar nesse tamanho de ombro que eu vou deixar aí para vocês, tá? Cada tamanho vai ter uma quantidade de sequências aqui, cada tamanho de ombro. O processo de diminuição aqui também é repetição, olha só. Numa carreira são 2 pontos altos, na seguinte é um espacinho. Esse é o processo de diminuição do decote, tá? E sempre vale, se vocês tiverem alguma dúvida, voltar o vídeo e ver como nós fizemos anteriormente, tá? Então, eu vou cortar esse fio aqui, vou fazer o acabamento dele, vou fazer o ombro do lado de lá, que é feito exatamente da mesma forma como nós fizemos esse ombro aqui, tá? Olha só, aqui são as nossas cavas. E terminados os 2 ombros dessa peça, nós vamos lá para outra peça fazer a mesma coisa, tá? Da mesma forma como nós fizemos o ombro para essa peça aqui, os 2 ombros, é só fazer a mesma coisa para outra peça, tá? Elas são gêmeas e tem sempre que ser feitas exatamente da mesma forma, ok, pessoal? Então, vamos fazer esse outro ombro do lado de cá, vamos fazer a outra peça exatamente igual e eu já volto com vocês. Pessoal, finalizados os ombros e os decotes, olha só, as nossas curvas dos decotes das 2 peças, elas ficaram gêmeas, elas têm que ser feitas exatamente da mesma forma, tá? Agora, nós vamos para a união de ombros. Pessoal, agora para fazer a união de ombros, nós vamos dobrar a peça, olha só. Ela vai ficar assim. Aqui são as cavas, olha só, vamos fazer de novo. Ela aberta. Pega no topo dos ombros aqui, segura e dobra a peça. Ela fica assim. E vamos fazer a mesma coisa com a outra peça. Vamos dobrar ela. Olha como já virou, como já mudou. Olha, essa peça também era assim. Aqui segura no topo dos ombros e dobra a peça. Olha só.
Agora, nós vamos fazer a união aqui. Aqui é o decote, olha só. E aqui, os altos de ombros. De cá e de cá. Agora, nós vamos fazer essas costuras aqui. Então, vamos lá. Coloca de cá e de cá. Aqui, pessoal, elas estão com o lado direito virado para cima, então vamos virar elas. Vamos colocar o lado direito virado para baixo. E o avesso de cada uma virado para cima, olha só. Aqui é a parte do barrado da peça, que será o barrado da peça, e lá em cima é o decote da peça. Então, vamos começar pelo barrado da peça. É muito fácil, simples de fazer, tá? A gente vai fazer a união aqui com agulha de costura de mão, tá? Nesse primeiro ponto aqui, a gente insere a agulha tanto de cá quanto de lá. E aqui a gente faz um nó. Vamos virar o trabalho e posicionar ele melhor. E agora é ponto com ponto. Olha como é simples. Próximo ponto do lado de cá, próximo ponto do lado de lá. Próximo ponto do lado de lá, próximo ponto do lado de cá. Sempre espelhando o crochê, tá? Próximo ponto do lado de cá, próximo ponto do lado de lá. Sempre pontos respectivos, pontos espelhados, olha só. Agora são correntinhas. Próxima correntinha do lado de cá, próxima correntinha do lado de lá. Próxima correntinha do lado de lá, próxima correntinha do lado de cá. Próximo ponto alto do lado de cá, próximo ponto alto do lado de lá. E segue assim, olha só. Até chegar lá no final. Sempre pontos respectivos. Olha como é fácil. A frente é uma correntinha, pega de cá e a de lá. A próxima de lá e a próxima de cá. Próximo ponto alto de cá, próximo ponto alto de lá. E vamos embora desse jeito. Até finalizar o crochê, tá? Sempre trama espelhada. Pessoal, finalizado fica desta forma, olha só. Aqui a gente traz até o ponto onde a gente inicia os ombros, tá? A parte de decote de ombros aqui. E agora é só fazer o outro lado igualzinho, tá? Olha só aqui. Fica assim. Daqui parte o nosso decote, aqui são os nossos altos de ombros. E falta fazer a costura do lado de lá. E a forma de fazer ela é exatamente igual à forma que nós utilizamos para fazer essa costura de cá. Então, eu vou fazer a outra costura e já volto com vocês, tá? Pessoal, agora nós vamos para a união de ombros, tá? A peça está pelo avesso, eu coloquei aqui ombro de lá com ombro de cá. E a forma de costurar eles é semelhante à forma que nós costuramos as frentes da peça, tá? Aqui no primeiro ponto alto, insere a agulha e no primeiro ponto alto do lado de lá. Vai para o próximo ponto alto do lado de lá, insere a agulha, próximo ponto alto do lado de cá. A frente aqui é uma correntinha, próxima correntinha do lado de lá. A frente lá é uma correntinha, próxima correntinha do lado de cá. E segue assim, próximo ponto alto do lado de cá, próximo ponto alto do lado de lá. Próximo ponto alto do lado de lá, próximo ponto alto do lado de cá. É como se fosse um zigue-zague, olha só, vem pra cá, vai pra lá. Com a peça pelo avesso, tá? Sem segredos, até finalizar. Olha só, aqui é o final da nossa curva. Vamos pegar aqui esse último ponto alto aqui de 2 para dar firmeza na peça. Isso é coisa minha, tá? Pego de lá, pego de cá. E pronto, olha só. Isso aqui é o avesso. E olha o lado direito. Olha como fica e olha como é simples a forma de fazer.
O outro ombro é feito da mesma forma, tá? Exatamente. São crochês sempre espelhados. Então, eu vou cortar esse fio, vou fazer o acabamento aqui. Vou fazer o outro ombro exatamente da mesma forma e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a união das peças, tanto nas laterais quanto nos ombros. Agora, nós vamos para a parte das mangas. Inclusive, eu já fiz uma das mangas, já deixei pronta. Olha só, para vocês verem como fica. E agora, nós vamos fazer a outra manga juntos. Aqui, a lateral, a parte das cavas, ela foi feita a união até um determinado ponto, acima aqui do meio, olha só. Eu fiz aqui a marcação de cavas e o que sobrou, eu costurei em costura de mão, como eu fiz no alto dos ombros e nas laterais. Eu posicionei a peça direitinho aqui. Espelha, tem como espelhar a trama, olha só. Espelha bem a trama, as carreiras, as divisões das carreiras ficam bem visíveis, como se fossem em centímetros mesmo, né? Aí, eu joguei aqui a minha medida de cavas, o restante aqui eu costurei em costura de mão, como eu fiz no alto dos ombros e nas laterais, tá? Então, eu tirei aqui, eu joguei aqui a minha medida de cava e o que sobrou aqui eu costurei, tá? Como eu fiz no alto dos ombros e nas laterais, a mesma costura, tá? Formando assim o meu espaço de mangas aqui. Para marcar essa cava, vocês podem trabalhar aí com a medida de vocês, a medida que vocês tiverem aí, ou podem trabalhar com as medidas que eu vou deixar aqui também. E para fazer essa marcação de cavas, vocês têm que pegar o valor da medida total de cava, que é a circunferência total, é a volta inteira no braço, tá? E dividir por 2, porque a gente tá com a peça dobrada, tá? Então, por exemplo, se a cava de vocês tem 30 centímetros, como a peça tá dobrada, vocês vão medir aqui 15 centímetros, que é a metade, tá? Porque é 15 centímetros pra cá e 15 centímetros pra cá, sendo o total de 30 centímetros, tá bom? Pra iniciar as mangas, nós vamos vir aqui no início da cava. Aqui tem 4 pontos altos, bem no meiozinho aqui nós vamos laçar o fio, tá? Nós vamos fazer aqui 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. E ainda no mesmo ponto da carreira de base, um segundo ponto alto. Faz uma correntinha. À frente, nós temos 2 pontos altos juntos. Entre eles, a gente faz um ponto alto e não fecha, 2 pontos altos e não fecha, e fecha os 2 juntos. São 2 pontos altos que a gente fechou juntos, formando um ponto puff. Feito isso, faz uma correntinha. Olha só, pessoal, aqui à frente são carreiras, olha isso. Então, para cada carreira, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um ponto puff e uma correntinha. Olha só, um ponto alto não fecha, 2 pontos altos não fecha, e aí sim fecha os 2 juntos. Uma correntinha, próxima carreira. Próximo espacinho entre pontos altos. Um ponto alto não fecha, 2 pontos altos não fecha, e aí sim fecha os 2 juntos. Faz uma correntinha, próxima carreira, próximo espacinho entre 2 pontos altos. Um ponto alto não fecha, 2 pontos altos não fecha, e aí sim fecha os 2 juntos. Uma correntinha, próxima carreira, próximo espacinho entre 2 pontos altos. Um ponto alto não fecha, 2 pontos altos não fecha, e aí sim fecha os 2 juntos. E nós vamos fazer isso pela volta toda, tá? É bem simples, bem fácil de fazer. A cada carreira, a cada espacinho entre pontos altos, entre esses 2 pontos altos aqui da borda, é isso que nós vamos fazer. Um ponto puff, uma correntinha, até finalizar toda a carreira, tá? Ficando desta forma. Olha só, pessoal. Olha o topo de ombros. Foi a cada carreira, estão vendo? Vamos para a próxima carreira, então. Eu quero vir para esse próximo espacinho entre pontos puff, então eu vou para lá com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e faço um segundo ponto alto.
Faço uma correntinha, vou pro próximo espacinho. Agora são os espacinhos entre os pontos puff, tá? Então, próximo espacinho entre os pontos puff, faz um ponto alto, não fecha, e um segundo ponto alto, não fecha, e aí sim fecha tudo junto. A gente continua formando pontos puff, olha só. Agora, entre os pontos puff da carreira de base. Continuando. Faz uma correntinha, próximo espacinho entre pontos puff da carreira de base, faz um ponto alto, não fecha. Um segundo ponto alto, não fecha, e aí sim fecha os dois juntos. Faz uma correntinha, próximo espacinho entre pontos puff da carreira de base, faz um ponto alto, não fecha. Um segundo ponto alto, não fecha, e aí sim fecha os dois juntos. Olha como essa trama é simples, pessoal. A cada espacinho entre pontos puff da carreira de base, é isso que a gente vai fazer. Um ponto puff, uma correntinha, como nós fizemos aqui. E a manga é isso, tá? Olha só a outra pronta, como fica. Olha como fica. É uma trama muito simples. É sempre nos espacinhos entre os pontos puff que a gente faz outro ponto puff e uma correntinha. Na carreira seguinte também, nos espacinhos entre pontos puff, um ponto puff e uma correntinha. E dessa forma a gente vai acrescentando carreiras até chegar no tamanho de manga que a gente precisar chegar, tá? Esse tamanho de manga, vocês podem trabalhar aí com a medida de vocês, mas eu vou deixar também aqui as medidas com as quais eu trabalho para mangas, tá? E aí, vocês decidem qual vocês preferem trabalhar. Então, eu vou finalizar a minha manga que falta, vocês finalizam aí e eu já volto com vocês. Pessoal, agora nós vamos trabalhar um barrado nessa peça, para ela abrir um pouquinho, tá? Para não ficar pegando nos quadris. Aqui na lateral, tem uma sequência de 4 pontos altos. No primeiro deles, eu vou laçar o fio. Acima desse primeiro ponto alto, nós vamos subir 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, nós vamos fazer outro ponto alto. O próximo, que é o terceiro, nós vamos fazer 2 pontos altos nele. Para fazer um aumento mesmo, tá? E no seguinte, que é o quarto ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto acima dele. Nós jogamos aqui um aumento no terceiro ponto alto. Faz 2 correntinhas, vamos para a próxima sequência de 4 pontos altos. No primeiro, faz um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, faz 2 pontos altos. Como nós fizemos na sequência anterior. E no próximo, que é o quarto, faz um ponto alto. Novamente, nós jogamos um aumento no terceiro ponto alto. Faz 2 correntinhas. Próxima sequência de 4 pontos altos. No primeiro ponto alto, faz um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos. No seguinte, que é o quarto, um ponto alto. Faz 2 correntinhas e é repetição, tá? Do que nós fizemos até agora. Para cada sequência de 4 pontos altos da carreira de base, nós vamos jogar para o primeiro um ponto alto, para o segundo um ponto alto, para o terceiro 2 pontos altos e para o quarto um ponto alto, totalizando uma sequência de 5 pontos altos. Então, a partir dessa carreira, cada sequência de pontos altos terá 5 pontos altos, tá? Sempre intercalados por 2 correntinhas. Faz isso até finalizar a carreira. Aqui no encontro da frente e no encontro das costas. E aqui pro espacinho de cá, vocês vão jogar 2 pontos altos. No encontro, bem na união mesmo, um ponto alto. E pro espacinho de lá, 2 pontos altos, totalizando os nossos 5 pontos altos. Então, é 2 pontos altos no espacinho de cá, no encontro aqui na costura, um ponto alto, e no espacinho de lá, 2 pontos altos, tá? Faz 2 correntinhas e continua a trama. Finalizado, pessoal, fica dessa forma, olha só. Nós só aumentamos um ponto alto a cada sequência. E aí, vocês vão acrescentando carreiras, vão descendo a peça à medida que vocês forem acrescentando carreiras, carreira após carreira, sempre sequência acima de sequência. As sequências agora terão 5 pontos altos. A partir de agora, é carreira copiando carreira, uma carreira sempre copiando a anterior.
até chegar aí no comprimento que vocês precisam chegar. Pode fazer um vestido longo, lembra só de deixar uma abertura atrás para o vestido longo, tá? Tem que ter uma abertura atrás para as pernas, para os passos, para vocês conseguirem andar com o vestido, tá? Eu aconselho deixar essa abertura a partir dos joelhos, chegou na altura dos joelhos, deixa uma abertura atrás e passa a fazer a trama, não mais em carreiras circulares, e sim indo e vindo, já que tem uma abertura atrás, né? Se quiser levar o vestido até a altura dos joelhos e quiser mais rodado, aumenta um ponto alto a cada sequência, tá? Pode também aumentar uma correntinha a cada intervalo. Isso tudo ajuda a abrir a roda do vestido, tá? Então, eu vou finalizar a minha peça aqui, vocês finalizam aí, e eu já volto para mostrar para vocês a foto da minha peça pronta, tá?